Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente continua falando sobre a refração. Lembra que esse tema é um dos temas que mais apareceram até hoje na prova do Enem, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para a gente começar a aula de hoje, vamos lembrar que a refração ocorre toda vez que a luz, ao mudar de um meio para o outro, sofre uma mudança de velocidade. Então essa é uma informação bem importante que a gente lembra, tá bom? Que a refração está associada a uma mudança de velocidade da luz ao mudar de meio. A ideia é a seguinte, pessoal, olha só. Se eu falar da água, por exemplo, em relação ao ar, a gente tem luz vindo do ar para a água. Então essa luz vai passar de um meio para o outro, ela vai mudar de velocidade, ou seja, aconteceu ali uma refração. Só que um detalhe, não é toda a luz que vai passar de um meio para o outro. Parte da luz vai ser refletida. Você percebe isso nessa representaçãozinha que eu fiz ali para vocês, que eu mostrei a luz voltando, a luz retornando, tá bom? A mesma coisa vai acontecer se a gente tiver ali, por exemplo, ar, água, e a luz chega inclinada em relação à superfície. Parte dela vai passar ali para a água, ou seja, sofre refração, mudou de meio, mudou de velocidade, mas parte da luz vai refletir. Então você sempre tem essa situação, tá bom? Inclusive, é por esse motivo que a gente consegue enxergar a superfície da água. Por quê? Porque a luz vem, bate aqui na superfície, uma parte vai, mas tem uma parte que retorna. Então, o que acontece? A gente vai conseguir enxergar porque tem luz vindo até os nossos olhos, tudo bem? Então, é exatamente devido a essa reflexão que ocorre na superfície que separa os dois meios. Então vamos deixar essa informação registrada. Vamos anotar que, ao incidir na superfície de separação entre dois meios, parte da luz refrata e outra parte sofre reflexão, tudo bem? Pessoal, agora olha só. Eu gravei um vídeo para você. Eu queria que você olhasse bem atentamente o que vai acontecer e eu já volto com a explicação, tá certo? Dá uma olhadinha aqui. E aí, pessoal, o que você notou ali no vídeo? Percebeu que em um dos copos, o tubinho de vidro que eu coloco aparece, você consegue perceber ele ali dentro do líquido, e no outro ele desaparece? O que houve ali? O que aconteceu ali? Bom, no primeiro que você consegue perceber o vidro dentro do líquido, eu tenho água no copo, e aí quando eu coloco o vidrinho ali dentro, a luz, ao passar da água para o vidro, está refratando, e uma parte dela está refletindo. A parte que reflete é o que faz a gente ver o vidro ali dentro da água. Agora, no segundo copo, por que desapareceu o vidro? O que acontece? Ali eu não tenho água, ali eu tenho um líquido chamado glicerina. E a glicerina tem o mesmo índice de refração do vidro. Então o que vai acontecer é o quê? Quando eu coloco o vidro dentro da glicerina, a luz passa e ela não está refratando, porque para a luz é o mesmo meio material, porque tem o mesmo índice de refração. Então isso a gente chama de continuidade ótica. E detalhe, se a gente não considera a refração porque é o mesmo índice de refração dos dois materiais, do vidro e da glicerina, eu sei que se não refrata, não reflete também. E aí, se a luz não está refletindo na superfície do tubinho de vidro que eu pus ali, ela não está vindo até o meu olho e eu não estou enxergando esse tubinho de vidro, tá certo? Então ali a gente tem esse fenômeno da continuidade ótica, tá certo? Muito interessante isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, olha só. Ali eu sei que o índice de refração do vidro é igual ao índice de refração da glicerina. E aí, nesse caso, a gente pode dizer que não há refração. E por que a gente pode garantir que não tem refração? Gente, olha só, como o índice de refração do vidro é igual ao da glicerina, a gente pode afirmar que a velocidade da luz no vidro é igual à velocidade da luz na glicerina, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada como que isso apareceu para a gente na prova do Enem. Em um experimento, coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina.
e a parte do tubo imersa fica invisível. Esse fenômeno ocorre porque pessoal, é exatamente o experimento que eu acabei de demonstrar para vocês. Vamos ver por que ocorre esse fenômeno? Letra A intensidade da luz é praticamente constante no vidro, não tem nada a ver com a explicação. Letra B, parcela da luz refletida pelo vidro é praticamente nula. Na verdade, nesse caso não tem reflexão, mas não é esse o motivo, não é essa a explicação. Letra C, a luz que incide no copo não é transmitida para o tubo de vidro, besteira. Letra D, a velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina. Perfeito, então, pessoal. A letra D é o nosso gabarito. E isso ocorre pelo motivo que a gente tinha anotado agora há pouquinho, né? Que o índice de refração do vidro é igual ao índice de refração da glicerina, tudo bem? Então, o gabarito é a letra D. Agora, pessoal, vamos conversar sobre as leis da refração. A ideia é a seguinte, olha só. Eu tenho um raio de luz vindo e passando de um meio para o outro, a gente tem ali uma linha perpendicular à superfície. Agora, vamos identificar cada um desses elementos que a gente colocou. O raio de luz que chega é o chamado raio de luz incidente. O raio de luz que passa ali para a água é o raio de luz refratado. E essa linha que faz 90 graus com a superfície é a linha normal, tudo bem? Bom, o que acontece? Olha só, pessoal. A primeira lei diz pra gente que tanto o raio de luz incidente, quanto o refratado e quanto a normal estão no mesmo plano, o plano aí da tela, que é isso que está escrito ali pra gente. O raio de luz incidente, o raio de luz refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E a segunda lei é conhecida como lei de Snell e Descartes. O que acontece? Olha só, pessoal. Eu tenho dois meios diferentes. Cada meio tem o seu próprio índice de refração, que eu vou anotar para vocês aqui. Da onde a luz vem é o meio 1, então eu vou chamar de N1. E para onde a luz vai é o meio 2, então eu vou chamar para vocês de N2, tudo bem? Agora, existem ângulos importantes ali para a gente, que são os ângulos que o raio que chega e o raio que refrata fazem com a linha normal, tudo bem? Então, esse ângulo com a linha normal é o ângulo de incidência. E olha só, esse ângulo aqui com a linha normal é o ângulo de refração, tá bom? Então o raio incidente com a normal faz o ângulo de incidência e o raio refratado com a normal faz o ângulo de refração. E essa segunda lei da refração, a lei de Snell e Descartes, diz pra gente que o índice de refração do meio vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado que ele, então seria pra gente o seno de I, é igual ao índice de refração do outro meio, no caso o N2, vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado que ele. Então aqui, vezes o seno do ângulo de refração, tudo bem? Então olha só, pessoal, essa equação de Snell e Descartes diz pra gente o quê? A relação entre o índice de refração e o ângulo entre o raio de luz e a linha normal, tá certo? Ela é muito útil na resolução de exercícios e eu queria relembrar com você uma coisa que a gente estudou na aula passada, que é o índice de refração relativo. Se eu fizer N1 dividido por N2. A gente viu na aula passada que N1 por N2 pode ser determinado pela relação V2 por V1, que também podia ser determinado pela relação lambda2 por lambda 1. Quem que era esse? Era o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2, tá certo? Agora, na equação de Snell e Descartes, eu também consigo deixar N1 por N2. É só a gente pegar esse N2 que está aqui multiplicando, levar ele lá para o outro lado dividindo. Só que para isso, eu teria que pegar esse seno de I e levar ele lá para o outro lado dividindo também. Então, a gente teria que essa relação toda aqui também é igual a seno de R dividido pelo seno de I, tá bom? Agora, eu queria que vocês cuidassem com um detalhe bem importante. Essa segunda lei da refração, ela não vale para todos os casos de refração. Ela só vale para situações como nessa figura, que é quando a luz chega inclinada em relação à superfície, tudo bem? Então, só lembra, por favor, tá, pessoal? Essa relação não pode ser usada quando a luz incidir perpendicular à superfície, só quando a luz incidir inclinada, tá bom? Bom, vamos usar isso aqui então para resolver mais um exercício. Exercício 2. Um feixe luminoso, se propagando no ar, incide em uma superfície de vidro.
Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal à superfície, sabendo que o ângulo de incidência é 60 graus e os índices de refração do ar e do vidro são, respectivamente, 1 e raiz de 3. Bom, vamos anotar as informações que ele passou para a gente e o que ele quer que a gente ache. Pessoal, ali no enunciado ele pediu para a gente o seguinte, ele pediu, calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal. O ângulo que o feixe refratado faz com a normal é para a gente o ângulo de refração. Então, ele quer que a gente ache quanto vale o R. Para isso, ele disse que o ângulo de incidência é 60 graus, disse para a gente que os índices de refração do ar e do vidro são, respectivamente, 1 e raiz de 3. E para resolver esse exercício, a gente vai usar a relação que a gente acabou de aprender, que é N1 seno de I igual a N2 seno de R. A gente só tem que ter bem claro aqui quem é o N1 e quem é o N2. O enunciado diz, um feixe luminoso se propagando no ar incide em uma superfície de vidro, ou seja, ele está vindo do ar para o vidro, então o 1 é o ar e o 2 é o vidro. Essa verificação é fundamental para a gente, tá certo? Seguindo, pessoal, então o índice de refração do ar é 1 vezes o seno do ângulo de incidência é o seno de 60 graus. Seguindo, o N2 é raiz de 3 vezes o seno do ângulo de refração. Agora, uma vez seno de 60, é seno de 60 mesmo. O seno de 60 a gente vê lá nas aulas do Ferreto, que é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a raiz de 3 vezes o seno de R. Opa, tem raiz de 3 dos dois lados, eu posso simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui, fica 1. E aí, sobrou para a gente que o seno de R do ângulo de refração é igual a 1 dividido por 2. Aí a gente lembra também lá das aulas do Ferreto que o ângulo que tem seno 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Então, aqui a gente consegue encontrar que o ângulo de refração é 30 graus. Por isso, nosso gabarito é a letra A. Agora, vamos continuar que eu quero falar de mais um assuntozinho, uma situação especial com vocês. Num material comum como a água, por exemplo, o que a gente tem? A luz vindo, incidindo na superfície de separação dos meios e sofrendo a refração. Percebe um detalhe importante, olha só. A gente tem aqui a nossa linha normal. Percebe que a luz atravessa essa linha normal, tudo bem? E detalhe, né? Essa refração faz com que a luz que incide inclinada em relação à superfície sofra um desvio, e a consequência disso é ter, numa situação como essa que eu estou te mostrando, a sensação que aquele canudinho está quebrado, tudo bem? Agora, se for um metamaterial, o que acontece nos metamateriais? Eu tenho ali, por exemplo, um bloco feito de um metamaterial, a gente tem ali a linha normal, e a luz que incide ali nessa superfície vai sofrer a refração normalmente, só que detalhe, tá? Aqui a gente tem a linha normal. A luz não vai passar, não vai atravessar a linha normal, então ela refrata, só que refrata para o mesmo lado aqui embaixo, tudo bem? Isso dá pra gente uma sensação um pouquinho estranha. Além de dar a sensação aqui que aquele canudinho está quebrado, dá a sensação que ele está virado lá para o outro lado, tudo bem? Então, os metamateriais têm essa propriedade na refração. E aí, pessoal, olha só, se a gente for comparar o material comum com o metamaterial, eu vou dizer o quê? Que esse material comum tipo água, ele tem um certo índice de refração. Que como a gente conhece até agora, os índices de refração são sempre positivos, tudo bem? Agora, no caso de um metamaterial, que a refração ocorre aqui para o lado contrário que aconteceria, que ele não atravessa ali a linha normal, o que a gente tem? A gente vai dizer que a gente tem aqui um índice de refração negativo, tudo bem? E detalhe, esse assunto já apareceu também na prova do Enem. Vamos dar uma olhadinha na questão? Exercício 3. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais.
Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Pessoal, tem uma primeira imagem ali. Detalhe, tá? Percebe uma coisa, essa imagem está colocada de uma forma diferente da tradicional. Ela está colocada de forma que a separação da superfície dos dois meios está na vertical. Percebe que a linha normal está na horizontal. E o que está acontecendo aqui é que a luz está vindo, está batendo nessa superfície de separação e está voltando para o próprio meio. Então aqui está acontecendo uma reflexão apenas. Não está acontecendo aqui uma refração, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, antes de colocar as outras alternativas, eu vou colocar ali a superfície de separação dos dois meios, vou colocar para vocês uma linha tracejada, aí a gente sabe que essa linha tracejada é a linha normal, e a ideia é a seguinte, olha só, eu vou colocar para vocês um raio de luz vindo aqui em direção à superfície de separação dos dois meios, a gente sabe que a luz vai sofrer refração, ou seja, ela vai passar para o lado de cá, tudo bem? Então ela vai mudar de meio material, porém, como é um metamaterial, a gente aprendeu que a luz não vai atravessar essa linha normal, então ela vai refratar dessa maneira, tudo bem? Ela muda de meio, porém não atravessa a linha normal. Então vamos dar uma olhada lá nas outras alternativas. Letra B, olha só, a luz mudou de meio, porém, o que a gente percebeu? Ela nem desviou e ainda atravessou a linha normal, então a letra B está errada. Letra C, ali embaixo, a luz mudou de meio, ela se aproximou da normal, tudo bem? Só que o que a gente percebe, o que a gente nota aqui, olha só, que ela atravessou a linha normal. Se ela atravessou a linha normal, é um material comum, não um metamaterial. Letra D, opa, agora sim, a luz incide, chega na linha normal, ela refrata, ou seja, ela muda de meio, só que ela não atravessa a linha normal. Então a letra D é que está correta, nosso gabarito, letra D. Só vamos dar uma olhadinha lá na letra E. A letra E mostra o raio de luz incidindo, nem refletiu, nem refratou, enfim. Está completamente errado, tá certo? What is it? Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. E qual a relação do que a gente acabou de estudar com esse trecho aí do vídeo de um filme que quase todo mundo já assistiu, os filmes do Harry Potter? Você viu ali a capa da invisibilidade. Tem pesquisas sendo desenvolvidas atualmente na tentativa de, usando metamateriais, devido a esse índice de refração negativo, fazer com que a luz venha, passe, percorra todo um tecido de metamaterial e saia do outro lado. Ou seja, você simplesmente vai conseguir enxergar o que está atrás de um objeto, porque a luz vai sendo desviada por esse metamaterial, tá certo? Mas enfim, é tudo muita novidade ainda, mas de repente isso aí está começando a passar da ficção para a realidade, tá bom? Tchau e até a próxima aula.